Boa noite, boa noite. Para você que está me assistindo aí agora, 2 avisos. O primeiro é que não consegui transmitir. Não sei o que aconteceu com o Instagram, não consegui transmitir. E a pastora Andréa tá dodói. Então eu gravei, fiz uma live gravada e estou colocando agora aqui no YouTube para que você possa assistir, curtir, participar, mandando perguntas, tá ok? Porque o nosso papo hoje é sobre como é que estamos de conexão com Deus, como é que andam nossas orações, o que você pensa sobre oração, o que você pensa sobre conexão com o Pai, o que significa para você considerar que é uma oração não foi respondida e seu coração, como a música está dizendo, é um coração abafado. E aí? Temos às vezes a sensação de que está desmoronando. Às vezes temos a sensação de que é o fim, que estamos sós. E se eu lhe disser uma coisa? Acredite, não é o fim e você não está só. Você nunca esteve só. O Espírito Santo, se ele ainda não está abrigado dentro do teu coração, como Jesus prometeu, você lembra daquela conversa, deixa eu baixar um pouquinho aqui, você lembra daquela conversa com a mulher samaritana? Lembra? Para você que não sabe, Jesus encontrou uma mulher samaritana. Judeus não podiam ter contato com samaritanos. E Jesus encontrou essa mulher numa condição bem interessante. Primeiro, o que nos chamou a atenção é que eles manda que Pedro e os outros discípulos manda que eles sigam, vão fazer as compras. E Jesus, como não era muito comum, Jesus orava sozinho, mas ficar sozinho não era muito comum. Jesus senta ao lado da fonte, era meio-dia. E de repente, quando os discípulos se distanciaram, vem uma mulher. Ela vem com um cântaro, que é a vasilha para pegar água, ela joga, e quando ela joga para pegar a água, Jesus pede a ela: dai-me água de beber. E ela diz: um judeu pedindo água de beber para uma samaritana? E ele disse: se soubesses, eu vou resumir, se soubesses quem sou, você que me pediria água, porque a água que eu tenho para te dar é uma água que vai fazer com que você nunca mais sinta sede. Ela fica encantada com aquilo e diz: dai-me de beber essa água. Por quê? Porque os samaritanos não podiam estar, elas só podiam ir para o poço ao meio-dia, porque ao meio-dia os judeus ali não estariam. Eles não se bicavam. Tinha muito preconceito um com o outro. E aí, resumindo, Jesus diz: eu sou o Messias e dentro do seu coração habitarei com uma fonte de água fecunda e do teu coração transbordará bênçãos do Espírito Santo. Isso são as minhas palavras resumindo. Aquela mulher saiu encantada, ali ela foi convertida. Ela saiu encantada, chamou o povo e o Messias, e ela se tornou uma das seguidoras de Jesus. Fantástico isso. Então, você nunca esteve só. Se você não aceitou Cristo ainda, essa fonte não foi ainda ativada.
Se você não aceitou Jesus, não quer dizer levantar o dedo ou estar dentro de uma igreja. Se você no templo, no quarto do teu coração, na tua intimidade, se você não aceitou Cristo como seu único caminho, sua única verdade, como sua vida, aí essa fonte não foi ativada. Quando você aceita, essa fonte será ativada. Mas o fato de você não ter ainda feito esse voto com Cristo, com Jesus, não significa que ele deixa você entregue, como diz na gíria, as baratas aos demônios. Lógico que esses, principalmente os segundos demônios, não vão querer te perder, mas a batalha não está perdida. A batalha não está perdida. Então, fique aí, assista tudo, compartilhe, avise se alguém que você conheça, que você considera importante conhecer o que eu vou falar aqui hoje, então você manda também, tá ok? Eu me chamo Roberto Fonseca, eu sou pastor do Ministério Casa do Oleiro, eu juntamente com a minha esposa, a pastora Andréa Silva, que infelizmente hoje não está aqui, porque está com uma virose, está tossindo muito. E ela disse, falar para as pessoas que eu vou estar intercedendo, ela está ali no quarto orando por todos nós, ok? Nós estamos nesse Instagram, que é Ministério Casa do Oleiro 2025. Nós temos também uma página no YouTube, um canal que é Ministério Casa do Oleiro 2025 também. Mas vamos lá. Primeiro vamos para a palavra. E ela é muito curta, mas muito poderosa. Primeiro a Tessalonicenses, uma das igrejas de Tessalônica. Veja só, o capítulo é o 5º e o verso, eu quero ler o 17 e o 18, porque é muito curto. O 17 diz assim: orai sem cessar. Eu preciso repetir. Orai sem cessar. E o 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A graça foi reservada também para você, para todos nós. E não existe ninguém melhor do que você. Pode ser que alguém esteja numa condição diferente, mas melhor do que você não. Porque o próprio Cristo diz que os últimos serão os primeiros. Então o tempo de ministério, o tempo de congregação, o tempo de igreja, o tempo de leitura não significam nada. Isso é religiosidade. Religiosidade não salva. O que salva é conexão, intimidade, obediência com Deus, se esforçando cada dia para ser melhor. Ok? Então eu quero começar mais uma vez dizendo, a pastora Andréa não está aqui porque ela está dodói e não pudemos transmitir, não sei dizer porque o Instagram não transmitia, ficava girando e não entrava. Eu decidi gravar e hoje mesmo colocar à disposição dos senhores. Eu quero começar hoje pela própria palavra que eu coloquei no cartaz. Eu coloquei o Salmo 18, verso 6. Eu escolhi porque eu tenho esse devocional de Salmos e no dia 22 hoje diz assim: no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Gente, o salmista nos encoraja a não parar de orar, mesmo na mais terrível escuridão. Se você está sofrendo, ore, clame, invoque a Deus.
O maior e melhor meio que pode trazer consolo ao seu coração é a oração. Você já clamou hoje ao Deus do céu que ouve e socorre? Olha, eu considero isso muito importante. Eu não estou com pressa se eu vou dar conta de tudo que eu separei para vocês, mas eu quero que cada coisa que eu separei, eu fiz uma pesquisa dos 5 versos que melhor falam sobre a oração para a gente entender como ela é importante. Está na palavra de Deus isso. E comecei por esta, porque veja só, no meu desespero, ele não falou no nosso, o rei Davi, o salmista Davi, ele falava muito dele. E não é para você ter vergonha se você está no desespero, ou se você já esteve no desespero, ou quem sabe poderá um dia vir a sentir o desespero. Olha, este culto que eu chamo culto espiritual, culto online, do Ministério Casa do Oleiro, tem como propósito para você que de repente não está numa igreja, está desigrejado, ou não está em busca, está à procura, ou chegou do culto e disse, deixa eu ver o que é que os pastores Roberto e a pastora Andréa mandaram para a gente hoje via nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamei ao Senhor. Clamar é mais que orar. É isso que eu digo. Você, sempre que você for pesquisar, veja as palavras. Orar pode ser uma simples oração, pode ser até uma oração mecânica, pode ser uma oração padronizada, que é aquela que você automaticamente fala, mas você não a sente do ponto de vista racional primeiro, né, o córtex pré-frontal, para depois sentir a emoção. Só a emoção, ela não adianta de nada. Deus não espera que... Deus nunca disse que se salvarão os emocionados. Não, ele nunca disse isso. Ele disse que aquele que confiar, aquele que acreditar, aquele que obedecer, ele fala de razão, raciocínio, precisão. Então, observe, clamar ao Senhor é um grito, é o grito mais alto e silencioso interno. Clamar é quando você tem convicção de que Deus existe, Deus lhe escuta e Deus se preocupa com você e com todos nós. Posso repetir? Você me autoriza? Deus existe, Deus escuta porque Ele se preocupa com todos nós, Deus nos ouve, Deus nos ajuda, mas nem sempre será ou vai ser como nós estamos esperando. Eu, homem da terra, mísero homem da terra, cheio de defeitos, apesar de pastor, quando meu filho me pede, clama, chora, nem sempre eu faço, eu correspondo às expectativas dele. Eu sempre ajo diante ou mediante a perspectiva de fazer o melhor que eu posso por ele. E o melhor que eu posso fazer nem sempre é autorizá-lo ou realizar o desejo dele. Por isso que temos que entender Deus, entender que Ele nos ouve, entender que Ele nos respeita, entender que Ele nos ama, mas entender também que Ele é justo. Justo. Pega essa palavra, justo. Veja só, e pedi que Ele me ajudasse. Ele, lógico que Ele vai ajudar. Do seu templo, do mundo espiritual, dos céus, o Senhor ouviu, Ele garante, Ele tem certeza. Eu nunca mais tive dúvida, eu já tive dúvida uma época, nunca mais tive dúvida de que Deus nos ouve sempre. Sempre Ele nos ouve. Agora a resposta é mediante a sabedoria, justiça e misericórdia dele, certo? A minha voz Ele escutou o meu grito de socorro. Eu quero começar agora também falando de uma história que
que está nesse livro aqui, Mananciais do Deserto, o devocional de bolso, ó, esse aqui. Eu achei muito fantástico para quem está atravessando por um momento difícil e que está muito assim. Porque os nossos momentos difíceis são momentos em que às vezes nós criamos expectativas num homem, às vezes nós criamos a expectativa numa pessoa da família, num amor, no marido, na esposa, nos filhos, no professor, enfim, num governante. Só que os homens falham mesmo. Falham porque não querem fazer, falham porque não sabem, falham porque não sabem. Falham porque não entendem, falham porque só se dá o que se tem. Falham. Nós temos muitos erros e muitas vezes a sua expectativa em relação a mim, eu frustro, porque eu não estou ao alcance da sua necessidade, eu não consegui perceber o seu desejo, eu não consegui entender o que realmente você está esperando de mim. Mas quando a gente fala do maior, do dono do mundo, do supremo, do onipotente, onisciente, onipresente, do todo misericórdia, todo amor, todo justiça, toda bondade, toda sabedoria em grau superlativo e infinito, aí não. Quando alguma coisa não sai como esperamos, pode anotar. Tem alguma coisa que nós estamos precisando entender melhor. Possivelmente, as variáveis que compõem esse processo vão dar um resultado não muito bem esperado, porque às vezes nós queremos facilidade, principalmente quando nós estamos agindo como religiosos. Quem me acompanha sabe que eu sempre digo isso, eu vou repetir para você agora. Religioso é todo aquele que tenta provar a Deus que ele merece estar ao lado de Deus. O religioso é como a mãe daqueles dois irmãos apóstolos que procura Jesus e fala: Senhor, Senhor, eles são seus primos, promete que eles estarão à sua direita no paraíso. E Jesus dá aquela lição para ela, porque quem são eles? Se eu não estou enganado, era André e Tiago, se eu não estou enganado. E aí, quem são eles para merecerem o lado direito do meu trono? O religioso, tudo que o religioso faz, ele faz como moeda de troca. O religioso sempre acha que ele é merecedor. E ele vai fazer as cobranças. Eu chego cedo, eu oro sempre, eu jejuo, eu confio no Senhor. Sabe, ele sempre diz o que fez, achando que Deus vai ficar: oh, meu Deus, que filho bom. Esse é o religioso. O espiritualista, ele primeiro que a oração do espiritualista já é de cabeça baixa. E muitas vezes o espiritualista já ora chorando. Não quer dizer que tenha que chorar, mas aqui dentro ele está constrangido, porque ele reconhece e sabe o que faz. Ele reconhece e sabe o que pensa. Então ele reconhece que ele não é merecedor da salvação. Ele não merece ser salvo, ele não merece ter a presença de Jesus, ele não merece ter a presença do Espírito Santo, ele não merece receber socorro dos anjos celestiais. Ele sabe de tudo isso, mas ele acalma mais o coração dele por saber que a graça é imerecida. Mesmo não merecendo, Deus não o abandonará, como não me abandonou e não vai abandonar você. Então, veja que história fantástica essa que eu considerei, também do dia 22 de junho, que fala: o amor cobre a multidão de pecados, que está em Provérbios 10, 12, e seguiu o amor, 1 Coríntios 14, 11. É uma historinha que diz assim: certa ocasião, já era meia-noite e eu não conseguia conciliar o sono. Será que parece com a gente? Com a gente não, que eu durmo bem. Por causa de um
de uma cruel injustiça que havia sofrido. É alguém que à meia-noite estava sem sono, porque estava degustando algo que aconteceu de negativo, que foi uma injustiça sofrida, e cuja lembrança me atormentava, ou seja, sofreu uma injustiça, fixou na injustiça, e essa injustiça estava lhe tirando o sono. O amor que cobre todas as transgressões parecia ter fugido do meu coração. É nessas horas que a gente sente muito conflito. Puxa, eu ouço a palavra, eu estudo a palavra. Isso é espiritualista, não é religioso o que eu vou fazer agora. Essa atitude que eu vou narrar agora não é de um religioso. O religioso diria: como é que eu estou passando isso se eu faço tudo isso? Isso é um religioso. O espiritualista diz assim: Senhor, eu leio tanto, eu estudo tanto, eu estou tanto na igreja, será que eu não aprendo? Me ajude, Senhor, abre meu coração. Como meu coração ainda é duro, como meu coração ainda está inflexível. Eu sei que existe o amor, eu sei que o Senhor está dentro de mim, mas cadê o amor para que eu perdoe essa pessoa? Porque meu coração está pedindo possivelmente vingança, ódio, mágoas. Esses são comentários de um espiritualista que reconhece que recebe tanto, mas que não justifica tudo que recebe, porque não cresce como deveria crescer. Lógico que a gente vai de grão em grão melhorando alguma coisa. De grão em grão. De tanto repetir, a gente vai crescendo de grão em grão. Então, em agonia, clamei a Deus pelo poder para obedecer à sua determinação. Quer dizer, Senhor, invade, toma conta de mim. Senhor, faz com que esse pensamento desapareça, que essa mágoa vá embora. Isso é muito comum quem é o espiritualista. O amor cobre. Imediatamente, o Espírito Santo começou a operar em mim o poder que produziu o esquecimento. Olha que coisa fantástica. Quando o clamor, o Senhor ouviu e percebeu o quê? A verdade que estava naquele coração. Até porque não era um coração que não estava cobrando, estava se cobrando. E aí, quando Deus viu o estado de espírito e verdade, a honestidade, como ele estava sendo justo, ele estava clamando por algo e sendo muito honesto. Senhor, já era para eu estar bebendo dessa água, por que eu não bebo? Que água? A água do perdão, dessa fonte do perdão. Aí Deus, através do Espírito Santo, vem e apazigua a alma. É como se ele chegasse assim, colocasse a mão no peito, o abraçasse. Tem pessoas que narram assim: na hora da oração eu senti um abraço. Poxa, quando você assistir esse vídeo, dê um testemunho, escreva alguma coisa sobre isso. Você já passou por essa experiência? Que é mais ou menos assim: se sentir abraçado, se sentir tocado. Eu lembro que uma vez eu estava no consultório, eu não estava bem. E eu estava, Senhor, eu vou suspender meus atendimentos. Não é justo que meus pacientes venham precisando de socorro e eu não estou bem. Me ajuda, Senhor. Aí eu baixei a cabeça, fiquei de joelho. Gente, foi impressionante. Eu senti a mão tocou em mim. Agora, por que eu achei que foi coisa boa, foi coisa de Deus? Eu não tomei susto. A mão, ela tocou em mim e irradiou. Eu tive uma sensação de paz, de que eu ficava assim: não sai não, continua. E quando desapareceu a sensação da mão, eu estava pronto para guerrear. Dava para fazer 2 plantões. E aí atendi, e nesse dia eu fui muito elogiado pelo meu atendimento. Perceberam? Então, essa pessoa pediu na oração e teve o esquecimento. Não é o esquecimento de que nunca mais lembra da situação. Não é isso, que Deus não vai fazer isso. É
o esquecimento da necessidade da vingança, é você apaziguar essa mágoa, apaziguar esse desejo, por você vai ver, vai acontecer também, que injustiça, isso apazigua e você começa até a entender o outro. Mentalmente cavei um túmulo, olha que metáfora perfeita. Mentalmente cavei um túmulo, tirei a terra até fazer uma cova profunda. O que ele estava cavando para fazer o sepultamento do quê? Depositei ali dentro a mágoa que me feria. E aí? Você sente mágoas? Você guarda mágoas? Quanto tempo você guarda essa mágoa? Essa mágoa da tua esposa, essa mágoa da tua mulher, essa mágoa do teu marido, essa mágoa do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do seu sogro, da tua sogra, do teu patrão, do teu ex-patrão, a mágoa do pastor, a mágoa do padre, a mágoa do palestrante espírita, enfim, a mágoa do que congrega, a mágoa de alguém. Tem muito tempo essa mágoa, porque essa mágoa ela é tóxica. Essa mágoa é como se fosse uma brasa que não apaga, e por não apagar, ela exala uma fumaça, ela queima um gás que lhe intoxica fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente. Você pode não fazer boas escolhas por causa dessa brasa, porque tudo que parecer a fonte da mágoa, você vai agir pelos sentimentos da mágoa. Isso não é bom, é muito perigoso isso. Você vai fazer uma oração. Você que quer se livrar dessa mágoa, você pode procurar uma psicoterapia que ajuda também, acelera. Não quero fazer psicoterapia, eu quero escolher agora aqui que Cristo seja meu psicólogo. Tudo bem. Pode ser? Pode sim. Você não pode faltar exceções com ele, tá? Porque tem gente que diz assim, eu não vou a psicólogo porque Jesus é meu psicólogo, mas você nunca vai à sessão com Cristo. Você está tão afastado dele, das orações, você está tão afastado da obediência, da presença dele, que isso significa que você não está indo para sessão alguma com Jesus Cristo. E outra coisa, quando surge uma possibilidade de alguma coisa no mundo, você não pensa duas vezes entre fazer a sessão com Jesus e ir para o mundo. Você está indo para o mundo, então você não tem psicólogo de Jesus, coisa nenhuma. Mas se você verdadeiramente tiver, ele vai ser melhor do que qualquer psicólogo. Aí você vai para Jesus, ajoelha. O ajoelhar é uma questão de mentalidade. Você gera uma mentalidade, um padrão mental de submissão, subjugação, de escravização. Roberto, que palavras feias com Jesus, não. Isso não é bom quando você está diante de um ditador, está diante de um algoz, está diante de um criminoso, mas diante de um ser supremo que só quer o bem para você. Eu quero ser escravo de Jesus. Ai, quem me dera eu pudesse ser escravo de Jesus, estar completamente subordinado a Ele, disciplinado a Ele, subjugado à vontade dEle, quem me dera. Ai, como a individualidade, o individualismo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, enfim, o ciúme, há tantas coisas mundanas que mandam na gente, que escravizam a gente, as mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, tudo isso é toxicidade, tudo isso faz de nós com todo respeito, tudo isso faz de nós um saco de lixo, é um latão cheio de lixo a gente dentro, todos nós, tá? Independentemente, todos nós. Aí depressa joguei a terra por cima, enterrou tudo isso que não prestava. Suave me veio o sono depois disso, lógico. Eu trabalho no consultório com meus pacientes que não dormem direito, muito essa questão do sono. O sono com sonhos não realizados, mortes. Eu enterrei os meus sonhos. Ele não enterrou o sonho, ele enterrou a mágoa.
o ressentimento. Tem gente que enterra o sonho porque não acredita em si, porque não acredita, porque ouve muito o que as pessoas pensam a seu respeito. E quando você enterra um sonho, você mata um sonho vivo. Você asfixia um sonho que um dia lhe motivou a você ser o que você é. E aí faz como? Ele agoniza dentro de você enterrado, e depois se ele morrer, se você conseguir matar esse sonho, porque ele fica agonizando e transmitindo uma mensagem horrível para a sua consciência, para a sua emoção. O sonho que você tenta sufocar, ele fica lhe dizendo assim: por culpa sua, você foi fraco, olha como eu estou, o tempo está passando, não vai dar tempo, você me matou, você se matou. Quando a gente enterra sonhos, quando a gente mata nossos sonhos, pensa que mata nossos sonhos, aí possivelmente um estado deprimido, depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno mais severo futuramente. Eu acredito que a gente só mata o sonho, como por exemplo, o meu sonho era ser jogador de futebol. Se eu tentei e não consegui, aí é uma outra coisa. Mas vamos fazer de conta que eu ouvi o que as pessoas disseram e eu não tentei. Esse sonho está morto quando eu não tiver mais idade para ser jogador de futebol. Nesse caso, sim. Mas existem sonhos que só morrem quando a gente está na sepultura. Que é possível realizá-los a vida toda. Como, por exemplo, estudar, fazer um nível superior. O que lhe impede de fazer um nível superior? O que lhe impede? Quando eu fiz faculdade, eu tinha uma colega de quase 80 anos. E aí? Vamos lá? Então, a ferida quase morta foi sarada sem uma cicatriz. Ou seja, a mágoa, o ressentimento dele, lembra? Por uma injustiça que estava tirando o sono dele, ele ora, recebe ajuda, que alguém diria assim, milagre. Não, Deus ajudou, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ouve nossas orações. Agora, se a gente pedir o que a gente não precisa, se a gente pedir o que pode fazer, se a gente pedir o que não tem condições alguma de dar conta, se a gente pedir algo que vai servir para nossa morte, você acha que Deus vai favorecer? É simples isso. Você acha que meu filho, que não sabe dirigir, eu nem tenho um filho que não sabe dirigir, mas vamos lá, eu tenho um filho que não sabe dirigir, aí ele diz, pai, gostaria muito de dirigir o carro na estrada, é o meu sonho, eu vou dar um carro na estrada para um filho que não sabe dirigir, eu não estou dando para um filho que sabe, que não tem habilitação, imagine um filho que não sabe. Então pega essa metáfora que eu criei aqui agora e pense em relação a Deus. Eu queria ser muito rico para se perder dentro da riqueza, na riqueza, com a riqueza. E aí é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é difícil ser rico. É muito difícil ser rico. É muito complexo ser rico. E vai exigir de você uma postura que vai facilitar. Se você não for temente e disciplinado a Deus e colocar esse dinheiro aí para trabalho social, ter também seus negócios, viajar, isso faz parte. Mas eu estou me referindo a se entrar a ganância, se o mamon tomar conta da tua vida, o Deus da grana, aí você se perdeu. Aí você pediu para se perder. Então Deus só vai dar aquilo que você pode crescer. E como é que alguém que consegue o dinheiro e se perde? Porque ele conseguiu pelo seu livre-arbítrio. Ele se perdeu por aqui. Aí nesse caso eu acredito que quando a gente conquista um sonho e que se perde com esse sonho, é muito mais presente do cão do que um presente de Deus, ok? A ferida quase morta foi sarada sem uma cicatriz, e hoje não sei o que me causou a dor. Ou seja, ele tirou da mente dele, tirou completamente
da mente dele. Então vamos recapitular para a gente começar a fechar. Ele pede em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim: orai sem cessar. Ou seja, converse comigo sem cessar. É um Deus que quer de você muita intimidade, muita participação, muita troca. É um Deus que ele participa da vida do filho o tempo todo. Porque olha só, se um pai não participasse da vida do filho o tempo todo, ele não diria: você precisa conversar comigo o tempo todo, sem cessar. Se é sem cessar, é porque ele não tira a atenção de nós. Deixa eu dar um outro conceito entre religioso e espiritual. O religioso diz assim: Deus está olhando para mim. Jesus se salvou por mim. Isso é religioso, tá? Porque parece que ele tem até mérito, né? O espiritualista diz assim: Deus olha por todos nós. A visão do espiritualista é comunitária. A visão do religioso é individual. A salvação é individual. Eu sei que a salvação é individual, mas coletivamente um pode ajudar o outro, não por merecimento, mas por entendimento às leis de Deus. Então, orai sem cessar. Uma instrução direta e simples do apóstolo Paulo. Tessalonicenses é uma instrução direta e simples do apóstolo Paulo. Mostra que a adoração deve ser constante, um estilo de vida, não apenas um ato ocasional. Um estilo de vida e não ocasional. Não é tão fácil, mas é possível. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ai, como a gente fica ansioso. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós, brasileiros, que temos essa grande porta aberta para o Evangelho. O nosso país ainda pode usar Bíblia. No nosso país ainda pode falar de Jesus. No nosso país ainda pode ser cristão sem sofrer grandes consequências, apesar de que já estamos sofrendo perseguições e as promessas não são nada boas. Nesse país ainda tem tanta gente ansiosa, tanto cristão ansioso. Tem tanto cristão ansioso que eles têm vergonha de dizer que são ansiosos e eles têm vergonha de buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda psiquiátrica e muito menos tomar remédio. E o pior de tudo, ele jamais vai contar a um outro cristão que ele toma medicação e que ele vai no psicólogo. Aí ele sofre sozinho, calado, e depois começa a dizer assim: parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Não. Eu acho que você não está entendendo muito bem quais são as orientações de Deus. Uma das orientações de Deus é que Deus se manifesta através das ciências. E uma das ciências é a ciência psicológica, é a ciência médica. Tendo a ciência psicológica e a ciência médica, você precisa sim buscar esse apoio, que é uma das formas de entender que, como Deus é bom, Deus criou a ciência psicológica. Como Deus é bom, Deus criou a ciência médica para lhe medicar. E você fica aí fugindo. Como o religioso não vai ao psicólogo. O religioso não toma medicação. O religioso nem pensar em comunicar à igreja como ele está passando e muito menos fazer uso de medicação e dizer que faz. Agora o espiritualista, lógico, ele vai botar no jornal, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em, no menor tempo possível, ficar bem para servir melhor a Deus. Vamos lá, tem aqui Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ai, meus amados, ele pede para que a gente ore no teu quarto. Orar no teu quarto é orar no secreto, é orar no interno, é orar sem ninguém precisar saber que você ora. Então
Então você não precisa orar na praça pública, você não precisa estar dizendo às pessoas que você ora, que você está orando, que você vai orar. O que é isso? Por que você precisa colocar num carro de som que você ora, o que você está orando, o que você intercede, enfim, por que isso? Não é isso que diz, às vezes ainda pede para fechar a porta, ora em secreto, porque teu pai está vendo o teu coração e sabe por que você está orando. Sabe outra coisa, não são palavras bonitas, não são palavras demoradas, não são preces demoradas. Você não precisa ter a marca no joelho porque você ficou orando 2 horas, que precisa saber, você conseguiu orar em 2 horas? Com isso eu não estou dizendo que quem ora 2 horas não ora, mas eu estou me perguntando, às vezes, 2 palavrinhas com muita sinceridade, amor, desprendimento, convicção de que Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Senhor, eu te clamo, Senhor, eu te clamo, Senhor, misericórdia, piedade desse servo. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Lembra que eu comecei esse culto falando de que é mais do que orar, precisamos clamar? E olha o que ele está dizendo, todas as vezes que você clama, todas as vezes que você é sincero, todas as vezes que você é honesto, todas as vezes que você busca a justiça, Deus te responde e Deus te traz revelações. Não são revelações para você aparecer no mundo gospel, não são revelações para atrair público, atrair massa, para que as pessoas possam dizer, olha, fulano, ele faz revelações, Deus está usando ele, porque nem sempre revelações significa presença de Deus, nem sempre. O demônio usa tanto isso, e aqui Deus diz, o Espírito Santo diz, te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então muito cuidado com revelações, muito com cuidado. Um convite direto a Deus, a oração, promete respostas e revelações divinas para quem busca. Eu quero fechar com Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, eu vou repetir para terminar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a oração de um justo não é a oração de qualquer um, não é qualquer oração, não é de qualquer jeito. É a oração de um justo. Justo é aquele que busca justiça. Justiça vem de obediência. Você, para ser justo, você precisa conhecer, eu vou dizer, as leis sagradas. Não estou me referindo à lei dos homens apenas, mas eu estou me referindo às leis sagradas. A lei da conexão, a lei da misericórdia, a lei do perdão, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da conectividade, da interação com Deus, da entrega, a lei do desprendimento e fazer com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Fazer com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Esse é o ser mais justo, mais justo. Então, quando a oração de um justo, ela é poderosa, ou seja, a oração na boca de um ímpio, a oração na boca de um perdido, de uma perdida, a oração na boca, que sai da boca de uma mentirosa, de um mentiroso, de um ator, de um falso profeta. Enfim, isso não é oração. Isso é reforçamento diabólico, reforçamento demoníaco, porque isso só vai criar dependências religiosas na cabeça de muita gente que por falta de conhecimento, meu povo perece, meu povo sofre. Vamos orar agora, porque embora não tenhamos feito uma oração no início como eu queria, como eu pensei, mas eu estava falando de oração o tempo todo, mas eu quero orar agora. Reflita, depois assista de novo, que é importante. Senhor meu Deus, a prece, ela é importante que essa prece
não que se padronize, mas que ela primeiro você comece dizendo, deixando bem claro quem é Deus para você. Então, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor Deus de misericórdia, Pai de justiça. Aí depois você vem falando quem é você, Senhor, aqui quem vos fala, Senhor. O Senhor conhece meu coração. Por isso que eu te peço misericórdia, piedade, Senhor. Tens misericórdia e piedade de mim, me perdoa, Senhor. Porque ainda cometo muitos erros, ainda tenho muitas fraquezas. O mundo ainda mexe comigo, Senhor. E eu gostaria, como falei durante esse culto, gostaria tanto de me tornar totalmente escravo da tua vontade, do teu amor, das tuas leis. Ah, como gostaria, Senhor. Por isso que a minha fé me diz, Senhor, que um dia tu voltarás. E tu voltarás e que pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua igreja retornará para o Senhor. Não a tua igreja significando aqueles que estão dentro, Senhor, das quatro paredes de um rótulo religioso, mas aqueles que estão dentro, Senhor, dentro de uma vibração, dentro de uma conexão contigo, Senhor. Aqueles que estão no dia a dia mantendo contato, pedindo ajuda, pedindo socorro e fazendo essas mudanças através do Espírito Santo de Deus e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, meu Pai. Eu te peço como um sacerdote que, embora não seja merecedor e não tenha a autoridade de Jesus, mas em nome dele essa autoridade me chega. Eu te peço por essa pessoa, eu te peço por esse irmão e por essa irmã, Senhor. Senhor, tira essa dor, tira essa angústia, tira essa mente acelerada, Senhor. Faz com que a sabedoria seja derramada sobre esta mente, que as melhores emoções, que o teu amor penetre no coração dessa pessoa. Que vibrações de cura, Senhor, que teu amor em forma de cura penetre, circule por todo esse organismo, Senhor, curando doenças, Senhor, que muitas vezes são consideradas pela medicina humana como incuráveis. Senhor, se fosse pela minha vontade, eu diria que você está curado, que você está curada, mas eu sei que tem que ser em seu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, através do Espírito Santo, que cura chegue até você e que você possa se tranquilizar, fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, e uma delas é reconhecer que só Jesus é caminho, só Jesus é verdade, só Jesus é vida. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Amém. Tchau, tchau. Espero que no próximo domingo a gente consiga fazer a transmissão e não uma gravação como eu fiz agora. Tchau, tchau. Um abração.